Olá a todos, eu sou a professora Lidiane Salvatierra e esse é o curso completo de análise de conteúdo. Na aula de hoje, que é a aula de número 13, a gente vai ver outra técnica utilizada dentro da análise de conteúdo. A gente viu a primeira técnica, que é a técnica mais clássica, que é chamada de análise categorial ou análise temática, e agora a gente vai ver a análise lexical ou sintática do conteúdo. Na análise lexical ou sintática, a gente vai buscar identificar e avaliar o uso gramatical daquela comunicação. Por isso que a gente vai falar sempre de uso léxico ou uso sintático, análise léxica ou análise sintática, porque aqui o importante para a gente é as palavras de forma geral, tanto a qualidade daquela palavra com relação à sua complexidade, é uma gíria, é uma palavra muito rebuscada, o número de palavras por frase, o número de palavras total naquele texto. Então aqui o importante para a gente é fazer uma análise do repertório linguístico do ponto de vista de gramática e o que a gente pode inferir dentro dessa gramática. Então, diferenciando a análise lexical ou sintática da primeira análise que a gente estudou, que é a análise temática, aqui a gente não vai procurar classificar os sentidos, a gente não vai procurar então os núcleos de sentidos, que foi o que a gente fez na análise temática. Aqui a gente vai fazer um estudo do código da comunicação. E qual é o código que a gente usa na maioria das comunicações? As palavras. E é importante lembrar que análise lexical e análise sintática são duas coisas diferentes, tá? A análise lexical, ela busca estudar os vocábulos, as expressões idiomáticas, as locuções. Então aqui a gente vai estar falando das características do vocabulário daquela pessoa. A gente tem que lembrar que o nosso vocabulário, ele é desenvolvido e ele é transformado sempre a partir das situações sociolinguísticas culturais que a gente aprendeu durante toda a nossa vida e a gente acaba continuamente transformando o nosso vocabulário a partir de novas experiências. Então, a parte da análise léxica vai observar o vocabulário daquela pessoa. Tem gíria, não tem gíria? As palavras utilizadas são muito complexas, é um vocabulário muito rebuscado ou é um vocabulário mais simples? Então, na análise lexical, a gente vai observar a escolha das palavras para que aquela comunicação pudesse ser emitida para aquele emissor. Já a análise sintática, ela é mais dura, ela vai trabalhar em cima do estudo da função de cada termo de uma oração. Então a gente vai pegar aquela frase e vai observar de uma forma muito sistemática qual é a função de cada palavra ali. Aquilo ali é um sujeito, um predicado, é um verbo, qual é a função mesmo de cada palavra utilizada ali. E aqui já não é uma função de sentido, de passar um sentimento, de tornar aquela comunicação mais facilitada. É realmente qual é a função gramatical daquela palavra. Então, com isso, sabendo então que é muito diferente a análise lexical ou sintática da análise temática, quando é que a gente vai utilizar? A gente usa especialmente essa técnica quando a gente precisa ou quer comparar textos do ponto de vista lexical e sintático. Então, normalmente, quem faz uso disso tem uma facilidade maior de entender toda essa parte gramatical, de função, de semântica, de sintaxe mesmo da língua, tá? Mas isso pode ser feito por qualquer outra pessoa que não esteja tão acostumada com isso, porque a partir desse tipo de análise a gente acaba conseguindo tirar muitas informações interessantes. Então essa técnica a gente pode utilizar ela quando a gente quer comparar dois textos, por exemplo, de dois autores com uma característica na escrita muito diferente. A gente pode pensar em ter um objetivo de pesquisa onde a gente mede a qualidade dos textos a partir, então, dessa parte toda gramatical.
Então aqui a gente não vai procurar o sentido da comunicação, o que aquela comunicação quis passar com relação à ideologia, por exemplo, ou com outra coisa parecida. Aqui a gente vai procurar identificar como aquela mensagem foi passada, como aquela mensagem foi construída a partir da escolha das palavras utilizadas ali. Por isso que a gente pode utilizar então essa técnica para falar de qualidade, tá? Quando a gente tem duas pessoas com experiências diferentes, vocabulários diferentes, e a gente faz esse tipo de análise, fazendo o estudo lexical e sintático de cada texto produzido por essas duas pessoas diferentes, com características então diferentes, a gente consegue tirar algumas interpretações interessantes. Então, quais são as informações que a gente vai precisar extrair dos dados brutos? Comparando então com a análise temática, a análise categorial, a gente foi procurar a categorização, os núcleos de sentidos, né? Então era isso que a gente extraía dos nossos dados brutos na análise anterior. Agora a gente vai procurar o quê? A gente vai fazer uma contagem do número de palavras, tanto para avaliar o comprimento da frase ou do texto de forma geral, quanto para olhar a ocorrência de palavras específicas ou gerais. A gente também pode observar o número de palavras com alta ou baixa complexidade lexical, que era o que a gente já vinha falando, então aquela palavra ela é mais simples ou ela é mais rebuscada, né? Então com isso a gente pode observar o repertório de vocábulos lexicais daquela pessoa. A gente observa também a frequência de palavras repetidas, aí todos os tipos de palavras, né? De substantivos, de verbos, adjetivos, gírias, artigos, preposições e outras. A gente também pode fazer análise da sintaxe com relação à organização das frases de forma geral e também identificar dois tipos de palavras que aqui são reconhecidas como palavras plenas e palavras instrumentos. Quais são as palavras plenas? São os substantivos, adjetivos e verbos. E as palavras instrumentos são as palavras de ligações que a gente tem em todas as frases que a gente constrói. Então, são os artigos, preposições, pronomes, advérbios, conjugações. E quando a gente faz a identificação das palavras plenas e das palavras instrumentos, a gente pode fazer um cálculo, que a gente chama de cálculo da riqueza do vocabulário. Primeiro a gente vai entender como é que esse cálculo é feito e depois o que ele significa para a gente. Para fazer o cálculo da riqueza do vocabulário, a gente vai pegar o número total de palavras presentes no texto, incluindo todas as palavras, não importa se a palavra foi repetida ou não. É o número total de palavras que existe naquele texto, e aí sim a gente vai dividir pelo número total de vocábulos. Vocábulos são todas as palavras sem repetição, tá? Então você vai fazer a contagem novamente das palavras que existem no texto e você vai cortar todo o número de vezes que aquela palavra foi repetida. Então, o vocábulo são todas as palavras, só que sem contar a repetição delas. Então, como exemplo, a gente pode fazer o cálculo da riqueza do vocabulário nessa frase simples aqui. Então, eu vou para casa, agora eu vou. Contando o número total de palavras, a gente tem 9 palavras. Eu incluí todas, independente das palavras repetidas. Agora, para contar os vocábulos, eu tenho apenas 5, porque eu tenho 4 palavras que são repetidas. Então, ao todo, eu tenho 9 palavras e 5 vocábulos. A palavra eu aparece 3 vezes. Eu considero o número 3 para contar o número total de palavras, só que eu vou excluir 2 vezes que apareceu eu e vou contar uma única vez para contar um vocábulo. Da mesma forma, a palavra vou, ela aparece 3 vezes. Na contagem geral de palavras, eu vou contar as 3 vezes. No vocábulo, vai valer apenas uma vez. Fazendo o cálculo, então, eu vou dividir o número de palavras pelo número de vocábulos. 9 dividido por 5
eu tenho o resultado 1,8. Como é então que você interpreta isso? Quanto mais próximo do valor de 1 é o resultado do cálculo, significa que mais rico é o texto, pois o número de palavras com frequência única será maior. Então, se você tem um texto com várias palavras repetidas, significa que aquela pessoa ela não consegue construir ou não conseguiu construir um texto com uma grande diversidade de palavras. Então, o vocabulário dela, pelo menos naquele texto, naquela comunicação, foi reduzido. Então, quanto mais próximo do valor de 1, mais rico é o texto. Quanto menos próximo do valor de 1, esse texto ele tem muitas palavras repetidas. Então, a gente não tem uma grande frequência de vocábulos diferenciados. Observando então aquele fluxograma de como a gente faz a análise lexical, partindo desde o começo da análise de conteúdo geral até o final da interpretação, a gente tem o seguinte caminho: a pré-análise, que a gente já falou, a definição do corpus, a leitura flutuante, a referenciação dos documentos, a codificação. E aí a gente faz o estudo do código, né? A enumeração, que é a parte quantitativa, onde a gente tem as frequências, as tabelas, as inferências com os nossos resultados, e no final a gente tem a parte da interpretação, que é a discussão dos resultados e a conclusão da pesquisa. Então, para a gente ilustrar a utilização da análise lexical ou sintática do conteúdo, a gente vai fazer aqui em conjunto um exercício de uma pesquisa que poderia estar comparando a escrita de 2 críticos de cinema sobre o mesmo filme, por exemplo, tá? Então, aqui com relação ao método, a gente faz uma pesquisa do tipo qualitativa e os dados brutos são as críticas desses 2 críticos. Para a unidade de registro, eu posso utilizar a crítica toda e para a unidade de contexto, eu posso utilizar o filme. Então, digamos que a gente tenha essas 2 críticas aqui de 2 críticos diferentes. O crítico 1, ele poderia ter escrito o seguinte: o filme Cavaleiros da Justiça relata a história de 5 personagens que descobrem que possuem poderes especiais e precisam salvar o mundo frente a uma ameaça alienígena. Porém, apesar da sinopse relativamente simples e sem novidades, o filme é um relato dos problemas humanos contemporâneos, aborda as questões de injustiças sociais e contribui significativamente para a representação de gênero a partir da significante complexidade e força feminina das personagens principais. O crítico 2, ele já escreveu o seguinte: Cavaleiros da Justiça é um filme de ação com grandes efeitos especiais e um elenco estrelado. As cenas de lutas são de tirar o fôlego, os diálogos são épicos e as reviravoltas deixam de queixo caído o espectador. Essas 2 críticas, então, são hipotéticas, não existem, né? Eu coloquei aqui só para a gente fazer um exercício de como a gente poderia aplicar a análise lexical ou sintática. Então, a gente tem o crítico 1, o crítico 2, e a gente pode começar a fazer a nossa extração das informações que a gente precisa. Lembrando, então, o que eu posso retirar de informações para construir uma interpretação com relação ao objetivo da minha pesquisa. Eu posso tirar número de palavras com alta ou baixa complexidade lexical, frequência de palavras repetidas, análise sintática e a identificação das palavras plenas e as palavras de instrumentos para fazer aquele cálculo de riqueza de vocabulário. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou fazer a contagem de número de palavras. Voltando, então, nas 2 críticas, no crítico 1, eu contei todas as palavras e eu tenho, então, 70 palavras, 3 frases e também fiz uma média, né? Que por frase, esse escritor, ele apresentou uma média de 23 palavras por frase. Já o crítico 2, ele tem uma crítica com um total de 38 palavras em apenas 2 frases e uma média de 19 palavras por frase. Voltando então lá na nossa lista de informações que eu posso extrair,
dos meus dados brutos, eu vou escolher agora extrair as palavras plenas e as palavras instrumento. Volto lá nas minhas críticas e faço então a contagem. Lembrando que palavras plenas são todas as palavras que são substantivos, adjetivos ou verbos, e as palavras instrumentos são as palavras de ligação. Na crítica 1, eu tenho então 40 palavras plenas e 30 palavras instrumentos. E aí eu também fiz uma frequência de todas as palavras que existem aí nessa crítica, 57% são de palavras plenas e 43% de palavras instrumentos. A crítica 2, eu já tenho 23 palavras plenas, que correspondem a 60% da crítica, e 15 palavras instrumentos, que correspondem a 40%. É interessante que você apresente quais são as palavras plenas e as palavras instrumentos com as suas devidas frequências em uma forma de tabela ou de lista, dependendo da sua preferência. Então aqui eu tenho um exemplo, é curto, né? Não tem todas as palavras plenas e todas as palavras instrumento do texto do crítico 1, é só para vocês verem como que você poderia fazer uma tabela simples, tá? Então aqui eu tenho a primeira coluna com as palavras plenas, a frequência de quantas vezes elas ocorreram, as palavras instrumentos. Observem que as palavras com pequenas variações eu deixei elas todas agrupadas. Então, na primeira linha de palavras instrumentos, eu tenho da, de, dos. Se eu tivesse das, eu teria incluído. Se eu tivesse do, eu também teria incluído aí, porque é uma palavra de ligação que ela é muito semelhante, tá? Embaixo eu também fiz a mesma coisa. Uma, uns, umas, eu poderia também deixar ali. E ao lado, então, na última coluna, eu tenho a frequência das palavras instrumentos. Por que essa tabela ela é importante? Porque ela vai me ajudar a contar o número de palavras e o número de vocábulos. Lembrando, de palavras é o número total de palavras que existem naquele texto. Vocábulo é o número de palavras, excluindo todas as vezes que elas foram repetidas. E com isso, então, eu vou poder fazer o cálculo de riqueza do vocabulário. Fazendo, então, o cálculo de riqueza do vocabulário, na crítica 1, eu tenho 70 palavras, só que 51 vocábulos. Então, 70 dividido por 51, eu tenho um total de 1,37. Na crítica 2, eu tenho já 38 palavras totais, só que 26 vocábulos. E o resultado eu tenho 1,46. Lembrando lá da interpretação, quanto mais próximo de 1 for o total dessa divisão, significa que mais rico é o vocabulário daquela comunicação. Então, comparando o resultado da crítica 1 para a crítica 2, a crítica 1 tem uma riqueza maior de vocabulário porque está mais perto de 1. E para finalizar, eu poderia ainda procurar extrair o número de palavras com alta ou baixa complexidade lexical. E para isso eu fiz uma escolha mais específica. Eu busquei nas críticas se ela tinha gíria ou se não tinha gíria. Na crítica 1, então, eu não tenho nenhuma gíria, então eu considero que é uma crítica com uma escrita mais formal. E na crítica 2, eu encontro 2 gírias. Então, nessa crítica, o escritor ele usou a expressão tirar o fôlego e queixo caído. Então, essas inclusões já me indicam que essa escrita ela já é mais informal. Pegando então tudo que eu extraí até agora, como é que eu poderia começar a interpretar esses dados? Eu posso fazer a seguinte interpretação. A partir dos resultados descritos acima, é possível identificar que os críticos possuem diferentes níveis de complexidade lexical e utilizam a sua comunicação com foco em diferentes tipos de leitores. O crítico 1 demonstrou
ter maior domínio interpretativo do filme, abordado pela maior presença de palavras, frases e riqueza de vocábulos, e pela abordagem denotativa da crítica. Ao contrário, o Crítico 2 mostrou-se mais econômico na elaboração da crítica e apelou para a linguagem conotativa. Dessa forma, podemos concluir que o Crítico 1 busca escrever para leitores mais críticos e imersivos cinematicamente, e o Crítico 2 conversa com um público mais despojado e menos exigente. Então, esse foi apenas um exemplo muito simplificado de como você poderia fazer a extração das informações do seu dado bruto e como você poderia começar a pensar numa interpretação do que você vai observar a partir das informações extraídas. Então, para finalizar, é importante vocês observarem que você não é obrigado a seguir a lista que eu apresentei aqui, você não é obrigado a tirar todas aquelas informações que estão ali. Você pode criar um sistema de medição próprio, pensando em como você vai observar aquelas palavras, a parte da sintaxe, tá? Então você pode optar pelo que vai extrair. Também é importante citar que as análises de conteúdo, elas podem apresentar, como a gente já vem falando, mais de uma técnica ali. Então você pode, por exemplo, utilizar a análise temática ou categorial juntamente com a análise que a gente acabou de observar aqui. Então a análise lexical ou sintática pode ser apresentada juntamente com a análise temática ou categorial, lembrando que você faz isso se você acreditar que você vai ter mais dados e informações que vão ajudar você a responder o problema da sua pesquisa, tá? Então, quando você utiliza mais de uma técnica na sua pesquisa, você acaba tendo um arcabouço maior de dados e aí você pode ter mais interpretações ou mais pontos de vista diferenciados com relação ao que você está procurando pesquisar. E, inclusive, é realmente uma recomendação que, se você tiver tempo e se realmente fizer sentido para sua pesquisa, que você busque incluir outras técnicas de análise de conteúdo, sem ser só a técnica clássica que a maioria das pessoas acabam escolhendo, que é a análise temática ou categorial. E, nesse mesmo sentido, se vocês pesquisarem artigos que já trabalharam com análise lexical ou sintática, vocês vão encontrar muito pouco, porque ainda no Brasil é uma técnica pouco utilizada, tá? A gente não tem uma grande disseminação desse tipo de análise, desse tipo de técnica quando a gente fala de análise de conteúdo de Bardhan. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Essa aula vai ficando por aqui. Curtam, comentem, compartilhem. E até a próxima aula. Bons estudos!